os filhos de Israel. Ele pegou a árvore que estava na casa de Abinadab, cerca de 20 anos que ficou lá, que o templo vai ficar construído, se eu não me engano, foram cerca de 7 anos, com a casa de Salomão, então 13 até os 20. Foi isso, irmão. Compartilhando aqui com os irmãos. Foi isso, a demora em relação ao tempo? 7 anos para a construção do templo, 7 números de Deus. Salomão construiu muito mais rápido o templo do Senhor do que a sua própria casa. Demorou 13 anos. No versículo 14, aonde o templo já está construído, e que o versículo capítulo 6 é o momento da oração de Salomão, e diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a tua beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Irmãos, irmãs, é impressionante. Você consegue conectar sua mente nesse momento? Salomão, ele estava dentro do templo. O povo estava na parte externa do templo, fora do templo. Somente Salomão estava dentro do templo quando ele faz essa oração. E o que nós vemos nesse versículo? Vou abrir minha Bíblia lá. O fogo do céu desceu. Isso. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Já no capítulo 7. Consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2, capítulo 7, segunda glória. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é impressionante. É impressionante isso. Eu entendo, irmãos, na minha linha de pensamento, pelos textos revelados, pelos textos escritos, que foi algo sobrenatural. Céu e terra. Céu, terra e céu. Acredito eu que todos ficaram maravilhados vendo e contemplando o acontecimento. E acredito eu que ao longe dava para se ver aquela glória, alguma coisa estranha está acontecendo naquele local. Sabe por quê, irmãos? Porque quando começa a chover lá na minha casa, lá em Matapata, quando eu olho para o céu, para o horizonte, eu consigo ver a nuvenzinha vindo lá, ó, Centro Niterói. Consigo ver a nuvenzinha lá vindo lá de Fonseca. Você não consegue ver isso? Pode não estar naquele local, mas ao longe você consegue ver. E isso desperta, irmãos, curiosidade.
conversar com os irmãos aqui na manhã deste dia, falando na pessoa de Samuel dentro do templo, fazendo a oração sacerdotal, transmitindo para o povo, firmando aquele momento, revelando aquele momento. Nós tivemos aqui a pessoa do pastor José Rodrigues, na sua representatividade aqui, representando a pessoa do pastor, representando o seu representante do campo. Tem um texto bíblico aqui em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10, que diz, acompanhar com os irmãos lá, pode abrir sua Bíblia. Estou quase fechando, irmãos, quase fechando, de uma forma rápida, tentando não conseguir em cima dos meus amados irmãos. Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Olha só o que diz lá no texto. Quando Jacó, que é o subtítulo do texto, ele abençoa os seus filhos e morre. E no versículo 10 ele diz bem assim: o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Sabe o que significa isso, irmãos? O que é o cedro? É um bastão usado por autoridades reais, geralmente empunhado pela monarquia na mão direita, lugares do poder soberano, simbolicamente, é o portador das forças divinas. O cetro jamais se apartará de Judá. O poder de Deus jamais sairá de Judá. Parece até um contraponto no que nós acabamos de ler em Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17 e 18. Ora, se eu tenho uma promessa em Gênesis, capítulo 19, versículo 10, capítulo 49, versículo 10, que diz que o cetro jamais se apartará de Judá, que a justiça jamais, o poder divino, o poder de Deus, jamais sairá de lá. O que está acontecendo aqui em Abacuque? Serei rápido. É quando nós abandonamos. É quando nós abandonamos. É quando nós deixamos de seguir. É quando nós não fazemos a vontade do Senhor. É quando nós, em alguns momentos, não estamos cheios de suficiente azeite. E quando as dificuldades vêm, abandonamos ao Senhor. E às vezes somos até capazes de dizer que Deus não existe. Porque somos nós. Mas o poder de Deus, ele continua no mesmo. Ele continua sendo Deus. Independente das situações que você está vivendo ou passando, ele continua sendo Deus. Ele tem em suas mãos o poder da vida e da morte. Abacuque, irmãos, nos seus relatos, aqui no capítulo 1 e 2, no capítulo 1, é justamente um questionamento. Justamente um questionamento. Porque ele olha agora para a cidade, olha para a sua nação e vê ela nesse estado. Está no capítulo 1, versículo 1. 1. Violência, iniquidade, destruição, violência, contenda. Porque o ímpio cerca o justo, e
sai o juízo preventivo. Ele questiona, é os seus questionamentos. Né? Talvez você também se portaria da mesma forma que Salomão, que quebra tudo. Mas, irmãos, uma coisa é se pensar na manhã deste dia. Nem sempre quem está do meu lado pensa como eu. Nem sempre quem está do meu lado quer pagar o preço de ouvir a Jesus. Nem sempre quem está do meu lado pensa como eu penso as maravilhas do céu. Ele diz que tem azeite, mas ele não tem. Ele diz que tem azeite, mas ele não tem. E mais aqui embaixo, no Abacuque capítulo 1, e no versículo 6, Deus já dá a sentença para Abacuque, que queria que Deus intervisse e queria que Deus desse uma solução àquele problema, ou salvasse a nação. Mas olha só a resposta de Deus no versículo 6. Pois que eis que se sentem os caldeus, nação amarga e apressada, que marca sobre a largura da terra para possuir as moradas nas suas mãos. Impressionante, né? Você ora a Deus, você clama a Deus, pedindo uma alternativa para aquele problema, uma solução para aquele problema, mas Deus vai te dar essa resposta. Assim, nós falamos um negócio desse. Jesus não é assim. Pode falar um negócio desse. Judá já está passando por esses momentos. Deus dá essa sentença, sabe o que, irmãos? Deus já tinha dado a revelação para os seus filhos lá em 2 Crônica, no capítulo 7. Quando ele aparece a primeira vez, o templo enche da sua glória. Às vezes não é vaidoso, não. Percebe? Eu penso assim, quando a gente participa assim, de congresso, a gente, entre aspas e entre parênteses, a gente fica tão vaidosa, a felicidade é tão grande, né? Tão grande, que às vezes ele precisa de uma profeta, alguém, até mesmo nossa mãe, se contém. Só antes de usar o seu nome, é sua filha. Fiquei impressionada com a sua filha, Deus continua sempre usando você. Eu já falei isso com ela, que ela aqui sem instrumento nenhum cantou lindamente. Irmão, não cantou. Parecia que eu estava vendo a orquestra da irmã cantando. Parecia que eu estava vendo a orquestra da irmã cantando. A irmã em todas as suas notas ali, irmã. Deus do céu, são os meus irmãos. Mas eu percebo que a irmã Solange. Vai ser tão bom. Eu quero Solange também para mim. Eu quero Solange para mim. Fica, às vezes não me tem uma irmã com a fofura também. Vocês chama atenção. Tá, Patrícia. Para aqui, irmãos. Para que o envaidecimento não entre no nosso coração, tome conta de nós. Né? Porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. E se nós estivermos atentados a esses detalhes, nós somos chegados a entrar. Aí são nós. Né? Quando o Pony falou, né? Eu olhei para falar o nome que ela me chamava para um lugar de casamento. Aí uma irmã pergunta isso. Para que o envaidecimento não entre no nosso coração, no mundo de nós. Deus, irmãos, Ele sabe de tudo. Aleluia. É o anjo depois, o presente, passado, futuro. Deus sabe de tudo. Tudo está sobre tudo.
o cego jamais será rejeitado. O poder divino está em Judá, está em nós. Todos aqueles que creem no Senhor. Alguns ali ficaram parecidos. No momento da glória do Senhor. Não são contra, mas não tem. O dele, o líder para os demais. O líder para os demais. Vamos supor que algum ali sacerdote, ou estavam lá alguns impulsados, estavam lá de olho dobrado, ficaram tão felizes e envaidecidos. Aí você tem a resposta aqui, essa inquietude lá de Abacuque no capítulo 6, no versículo 6, capítulo 1. Olha só o que Deus diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Olha. E se o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, tudo é no controle de Deus. A manifestação aqui, no capítulo 6, não é isso? Já imediatamente. Aliás, a manifestação aqui no capítulo 7, mas já imediatamente, a partir do capítulo 11, Deus aparece pela segunda vez a Salomão. Agora se fez. Agora se manifestou. Eu estou aprovando este povo, eu estou com esse povo, esse tempo é meu, eu estou com vocês, estou junto com vocês. Eu estou com vocês. Eu não sei em que linha de tempo Deus apareceu pela segunda vez para Salomão, mas está aqui no texto aqui. Mas tem uma coisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados e sararei a sua. Ora, mas aqui para frente, irmãos, ele também dá sentença. Então, no versículo 18, e também confirmarei o teu reino, conforme o concerto que fez a Davi com meu pai, dizendo, não falará varão com o domínio de Israel, porém, se vós desviar e deixar os meus estatutos, meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fortes e servirdes a outros deuses, e vos prostrares a eles, então, os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as nações. Irmãos, tamanha é a nossa responsabilidade estar na casa de Deus. Tamanha é a nossa responsabilidade de adorarmos ao Senhor sinceramente, com sinceridade e pureza de coração. Porque quando adoramos falsadamente, não verdadeiramente, Deus ele nos pune. Pune no sentido de nos transformar para que sejamos verdadeiros adoradores. Então, capítulo, versículo 6 de Abacuque é a combinação ainda de 2 Crônicas, do capítulo 7, a partir do versículo que nós lemos. Então Deus suscita a nação dos caldeus para acabar definitivamente com Judá. Ora, não tenho mais tempo, né, Solange? Não tenho
tempo? O templo, irmãos, ficou cerca de quase 500 anos após a inauguração de Salomão. A nação de Israel viveu um trágico momento pelo seu rei Manassés, filho de Zedequias, a qual ressuscitou o culto a Baal e a idolatria contaminou Israel e Judá. Imaginem vocês, Manassés ficou reinando em Israel, conectado a Judá, cerca de 55 anos. Gente, 55 anos é quase um século, metade do século. Só ali, irmãos, trazendo coisas ruins para a nação de Israel. Adoração a Baal. Suscitando as suas diretrizes de Acabe. E o povo se contaminou. Alguns não, porque a gente tem um relato de Abacu. E eu creio que alguns também, não mais alguns também nos contaminaram. E ficaram penetrados, irmãos, com a influência da idolatria e apostataram a fé. Não guardaram aquilo que haviam adquirido do Senhor. Não guardaram a glória do Senhor. Se acharam que eles eram mais. Talvez por causa da resistência do templo. Mas o templo é uma conexão, como foi falado aqui nesta noite. É o concreto com o abstrato, o sujeito que é o homem. É o concreto e o abstrato, o sujeito que é o homem. É o poder de Deus vindo sobre o concreto que somos nós, da sua presença. Irmãos, o que aconteceu? Israel foi invadido, Judá foi invadido pelos babilônicos, pelos caldeus, que Hammurabi, no século 18 a.C., institui, a civilização babilônica, que tem o seu nome dos caldeus. Foi invadida 3 vezes. Mas Judá ainda manteve resistente. Devido à sua estrutura física da cidade de Jerusalém e do templo, que era fortemente estruturado, tanto para a adoração ao Senhor, quanto para proteger os seus. Israel havia sido invadido pelo exército babilônico. Alguns foram levados cativos para a Babilônia. Você tem relatos dos textos bíblicos, Você tem Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 6 diante, foi levado cativo para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não eram os seus nomes, são nomes babilônicos. Ezequiel, Jeremias, e todos profetizaram acerca do povo babilônico que invadiria Israel. Mas o último a ser destruído foi Judá, aonde eles se conectaram dentro da cidade de Jerusalém, aonde estava o templo. E o que me impressiona, irmãos, o que me impressiona é, voltando à questão do poder divino, entendo eu na minha linha de pensamento que também naquela linhazinha ali de descrição, que foram cerca de 2 anos, 3 vezes foram atacados, e esse é o terceiro momento. Acredito eu nessa linha de pensamento que até mesmo os babilônicos estão esperando alguma coisa sobrenatural acontecer. Até mesmo os babilônicos estavam esperando alguma coisa sobrenatural acontecer. Mas não aconteceu, porque o povo estava com seus corações não mais voltados para Deus. Até o momento que
Zedequias, seu nome lembro aqui, ele cansa de servir ao rei babilônico e tenta ir contra o Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nabucodonosor II. Então, Nabucodonosor falou: vamos chega, agora já é demais. Cansei de esperar. Não quero nem mais fazer o processo de vassalagem. Cansei de esperar. Vamos acabar de uma vez com esse tempo. Estive lá no Monã. Parece que é uma moldura do tempo antigo. Como que é lindo o Monã, né? Paineira também, tá, irmãos? Mas quando você vem vindo do Monã, você vai subir naquela rampazinha assim, até chegar no Monã, você olha a posição do Monã ao longe, a sua estrutura, a sua frente, o seu pátio lá de fora, dá um retroceder lá ao tempo antigo, tempo tão lindo. Imagine Monã agora sendo destruído. Deus do céu, estive lá, você foi? Assim, eu cheguei assim na janelinha assim, Deus, que coisa linda, assim, uma força aqui. Imagina, nos dias de hoje, o Monã caindo em terra, sendo tudo destruído. Como que nós estaremos arrasados? Pense, irmã, dessa forma, e pense como que ficou o templo de Salomão. Esse é o primeiro momento da diáspora do povo de Deus. O povo fica perdido andando para todas as coisas. E hoje a gente não está remetendo nossa questão na segunda destruição do templo e na terceira destruição do templo. Nós estamos na primeira, porque é justamente aonde foca o sujeito, o homem, eu e você. Porque fomos nós, no sentido lá da nação de Israel, que fizeram que o templo fosse destruído. Eles não tomaram. E foram levados, irmãos, para cativos para a Babilônia, cerca de 70 anos ficaram lá. E quando Nabucodonosor levou o povo lá, o restante, já tinha levado a primeira e a segunda, dessa terceira remessa, ele deixou só quebrado mesmo lá em Judá. Aí isso que enaltece a manhã de hoje. É isso que enaltece a manhã de hoje. Eu estou aqui hoje, na manhã de hoje, simples de oração. Já fiz o relato. Mas quando eu retrocedi meus pés, com as palavras proféticas da irmã Ivone, eu falei, Senhor, quero estar na tua casa, mas eu não vou poder ficar todo dia, vou ficar cansado, estou só hoje, estou hoje. O Senhor me direcionou ao simples de oração da minha igreja. E eu sobrevivi. Porque eu estive lá, estou lá, junto com essas irmãzinhas, entre aspas, transparentes, que para alguns não são nada. Mas eu estive lá, estou lá e sobrevivi, porque elas me ampararam. Em nenhum momento sequer, a irmã Isabel está aí, que faz parte da minha igreja, em nenhum momento sequer, irmã, deixei de louvar lá. Em nenhum momento sequer deixei de pregar lá. E até aprendi a orar, irmã. Eu não sabia orar não, hein? Pensava que sabia orar. Talvez eu tenha me perdido pelo tempo quando eu no sentido da oração. Mas eu aprendi a orar e a florescer. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que me louva nesta manhã. Olhando para essas irmãs, é como se eu estivesse olhando para aquele gato picado, desculpa a expressão transparente, aqueles gatos picados, quebrados, sem força, velhinho, que ficaram jogados lá no templo, que ficaram arrasados lá em Judá. E por que não dizer também em Jerusalém? Eles ficaram conectados ao texto. Porque eles andam para o tempo determinado. E até o fim falará no mesmo. Cidade à espera. Porque certamente virá. Não tardará. Glória a Deus. Certamente virá.
Vou finalizar aqui no versículo 19 de Abacuque, capítulo 3. Mas ainda no capítulo 2,